Vamos para a 10ª parte do vídeo, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A gente falou sobre crédito, né? Que Davi tinha crédito com Deus. Crédito significa confiança, um profissional que merece, crença fundada nas coisas, nas qualidades de uma pessoa ou coisa, segurança de que alguém ou algo é capaz, né? É o que Davi se confiava em Deus, né? Que Deus era capaz de fazer, né? Dar a vitória para o povo de Israel ali. Então a segurança dele estava em Deus. Então isso significa crédito. Davi tinha segurança em Deus, sua fé estava firmada em Deus, né? Firmada em Deus. Ele sabia que Deus ia proteger ele, né? Ia pelejar por ele, proteger ele, pelejar por ele e por todo o povo de Israel, o povo de Deus. Então isso que significa a palavra crédito, significa confiança, né? É uma pessoa que merece, um profissional que merece. A pessoa trabalhou, ele merece, ele é digno do seu salário. Então, se você trabalha para Deus, trabalha na obra do Senhor, você é digno do seu salário, né? Você é digno do seu salário. Então, as pessoas que trabalham para Deus, elas são dignas do salário dela, né? Então, as pessoas que trabalham no Evangelho são dignas do seu salário. Então, aqui fala, crédito significa isso. Então, ele tinha crédito em Deus. Segurança de que alguém ou algo é capaz, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no capítulo 17 e versículo 45. Em nome do Senhor dos Exércitos, a palavra exércitos aqui se refere às milícias do céu e de Israel, sobre as quais Deus é o comandante soberano, né? A expressão nome do Senhor alude ao relacionamento e aliança de Deus com o povo de Israel. Davi estava dependendo do poder de Deus, dependendo, né? Ele era dependente de Deus. Então, o homem e a mulher de Deus tem que ser dependente de Deus, né? Então, dependendo do poder de Deus, assim Davi estava, né? Dependendo de Deus. Como guerreiro e defensor do povo dele. Êxodo 15:3. Êxodo capítulo 15, versículo 3. Dependendo do povo dele, defendendo o povo dele, né? Do povo de Deus. Como guerreiro e defensor do povo de Deus, né? Do povo dele. Capítulo 17, versículo 46 ao 47 de 1 Samuel. Davi pretendia que a vitória demonstrasse a toda a terra que, primeiro, o Deus de Israel existe. E segundo, Deus livra os seus. Deus livra os seus, né? Mesmo contra todas as probabilidades mais impressionantes. Quer dizer, sobre qualquer situação, né? Deus livra o que é seu, né? Os que são seus. As palavras de Davi, do Senhor é a guerra, coloca o confronto na perspectiva correta, né? Na perspectiva correta. Então, o Senhor é a guerra. Capítulo 17, versículo 48 a 49. Apressou-se. Davi correu ao combate. Parte da estratégia de Davi era se adiantar em relação ao gigante. Guiado pelo Senhor, Davi habilidosamente atingiu o lugar certo na testa de Golias, com um lance poderoso e fatal. Quer dizer, com um lance só, né? Uma única chance que ele teve, ele aproveitou, né? Com um único lance poderoso e fatal, que derrotou o gigante Golias, como eu falei no outro vídeo, né? Ele se apressou e pegou o gigante de surpresa. O gigante se distraiu e foi o momento que ele aproveitou a oportunidade, né? O gigante baixou a sua guarda e foi nessa hora que ele venceu o gigante. Amém? Capítulo 17, versículo 50 ao 51. Ele cortou a cabeça. A cena foi uma vergonha para o exército inimigo, um sinal decisivo de que Golias estava morto, o que aterrorizou os filisteus. Capítulo 17, versículos 52 e 53. Os israelitas perseguiram os filisteus do norte em direção a Ecrom,
a Ecrón, ao leste, e em direção a Gate, cidade também mencionada em Josué, capítulo 15, versículo 36. O nome Sararaim significa dois portões, que fica próximo a Socom e a Zeca, né? Socó e a Zeca, né? E a Zeca. Então a palavra Saraim significa dois portões. Então você lê aí na Bíblia, está escrito aqui no capítulo 17 e versículo 52, 53, está escrito Saraim. Aí o que é isso, Saraim? Aí significa dois portões, significa de dois portões. Um que ia para um portão que ia para Socom e outro em direção a Zeca, né? Socó e a Zeca. Capítulo 17, versículo 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Nesse tempo, uma parte de Jerusalém estava ocupada pelos israelitas, mas a cidade de Jebus estava nas mãos dos Jebuseus. Josué 15:63. Mais tarde ela foi tomada por Davi, quando ele se tornou rei sobre toda a nação de Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6 ao 9. Capítulo 17 e versículo 55. Diz assim: Abner, um dos chefes dos exércitos de Saul, também era primo dele. Quer dizer que Abner era primo de Saul. Era primo de Saul, do rei Saul. Né? 1 Samuel capítulo 14, versículo 50. Ele era um dos soldados experientes que ficou silêncio e inativo diante das palavras de afronta de Golias. Né? Quer dizer que ele ficou em silêncio. Ele não falou nada, ficou na dele. Ficou em silêncio. Não disse nada, né? Nem foi contra, nem foi a favor, ficou na dele. Agora por quê, né? Vamos ver aqui por quê. De quem é filho este jovem? De quem é filho este jovem? De quem é filho este jovem? Como esta pergunta encaixa com o fato de Davi ter servido como músico na corte de Saul, né? Na corte de Saul. 1 Samuel 16, 18 ao 23. Então ele era filho deste jovem. Né? De quem é filho este jovem? O jovem era filho de... A instatável condição mental de Saul, 1 Samuel 16, versículo 14 ao 15, pode ter afetado sua memória. Ele pode ter conhecido Davi como seu músico, mas ter esquecido do nome do seu pai. Saul precisava saber de qual família Davi pertencia para poder recompensá-lo. Versículo 25. Também é possível que por trás da pergunta feita a Abner, né, existe o principal interesse de Saul, não apenas a identidade de Davi, mas sondar sobre a possibilidade de Davi ser um concorrente ao trono de Israel. Então, quando Saul mandou Abner, né, ir lá ver quem era o pai de Davi, né, com certeza ali ele já foi para investigar a vida de Davi, né? Ele sabia que Davi era um forte candidato ao trono de Israel. Um sinal disso foi a vitória dele em cima de Golias. Né? Então isso era um sinal que Deus estava com ele. Então isso chamou a atenção do rei Saul. Então o rei Saul, por estratégia, ele mandou Abner ir lá na casa do pai dele para saber, para investigar, né? Para investigar a vida de Davi, porque ele já sabia que Davi tinha diferença ali. Então ele já sabia que tinha alguma coisa por trás ali, né? Ele já sabia que Davi ia ser um forte oponente ali, né? Ia ser ali um forte candidato ao trono de Israel, né? O trono de Israel. Que nem na política, né? Quando
um sabe que o outro vai ganhar, ele não fica levantando coisa para derrubar o outro, né? Inventando coisa. Isso acontece muito na política de hoje. Quando o candidato está na frente nas eleições, o outro começa a querer prejudicar para o outro perder a eleição, né? Aí vai vasculhar lá no passado para querer derrubar a pessoa, entendeu? Para que a pessoa não ganhe a eleição. Então isso na política é muito comum. Pessoas, empresas, quando alguém quer se levantar, em todo lugar existe isso. Na família, em todo lugar. José, quando teve o sonho que Deus ia levantar ele sobre os seus irmãos ficou com inveja dele. Então isso daí significa inveja, né? Quando Deus está levantando alguém, está erguendo alguém, tem gente que não gosta, né? Começa a falar, começa a querer se levantar contra, não aceita, né, que o outro se levante. Então isso acontece muito na hierarquia, isso acontece muito na vida, nas igrejas, acontece muito, em todo lugar acontece, empresa, família, tudo acontece. Quando tem alguém que está ganhando mais, que está sendo coisa, sempre aparece alguém para querer prejudicar a pessoa, né? Prejudicar a pessoa. Capítulo 17, versículos 56 a 58. Filho do teu servo Jessé, identificando o pai. Davi provavelmente pretendia enfatizar que Jessé não era uma ameaça ao rei, mas sim um servo fiel dele, né? Então aqui a gente vê que Jonas transfere o direito ao trono para Davi, né? Quando Saul ofereceu a Davi sua armadura e sua espada, 1 Samuel 17, 38 a 39, Davi as devolveu. Em 1 Samuel 18, 4, Jonas deu a Davi a sua capa e o equipamento militar e a sua espada, porque Davi aceitou a espada. Ele se tornou o que Jonas era, né? Herdeiro ao trono. Parente herdeiro do trono de Israel, né? O aparente herdeiro do trono de Israel. Com essas ações, Jonas reconheceu a decisão de Deus de que Davi deveria governar. E ele saiu do caminho. Saul também sabia o que tinha acontecido com essa transferência da insígnia real, né? 1 Samuel 20, 30 ou 31, né? Então tudo indica, e Saul ficou sabendo, né? Quando o filho dele, Jonas, fez aquela transferência ali, insígnia real, né? 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 ou 31. Ele já